Pacheco mandou. Difícil manter algum tipo de diálogo com quem faz da política um exercício único para ampliar e obter ganhos com fundo eleitoral e não é capaz de organizar minimamente a oposição para provar sequer a limitação de decisões monocráticas do STF. E ele prossegue. E ainda defende publicamente impeachment de ministros do STF para iludir seus adeptos, mas os bastidores passa pano quando trata do tema. Ai. 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 Oi. E aí? Bahia, o que você me diz? Cara, assim, de indireta, bem indireta pro seu Valdemar, hein? Você acha que foi pro Valdemar? Não, não é que é uma indireta. Isso é uma direta. Vou traduzir o que ele tá falando. Ó, não dá pra tentar jogar o jogo aqui com quem faz da política, tá? Um joguinho pra ganhar fundo eleitoral, basicamente isso, e não consegue organizar a oposição pra fazer nada de concreto. Especialmente pra derrubar as decisões monocráticas do STF, que é uma pauta de todo mundo. Ele tá falando do Valdemar. Porque o Valdemar, pra política, o Valdemar é o seguinte: bota aquele bando de Fernando Holliday, né? Aqueles caras lá, viva o mito. Fala que você vive o mito, mas assim, com limites. Engana o gado. Investe numa rede de notícias falsas, como a gente já denunciou num relatório no Clube MBL. Sim. Tem um relatório inteiro tratando disso. Ganha o dinheiro do fundo eleitoral, mete no bolso e finge pro eleitorado que você tá enfrentando o sistema. E jogo que segue. É literalmente isso que ele faz. E o Pacheco deve estar tendo alguma briga envolvendo eles ali nos bastidores. E o Pacheco tá fazendo um expose do amiguinho. Porque vamos lembrar que os bolsonaristas já batem no Pacheco há certo tempo, né? E o Pacheco deve ter tentado chegar a algum acordo, não rolou. E aí tá nisso. A real é essa, tá nisso. O que eu falo pra vocês, galera? Assim, corta pra dois. A gente já denuncia isso faz tempo, né? Tipo assim, imagina você imaginar que você vai fazer oposição ao PT, ou que existe algum partido de direita tocado pelo Valdemar da Costa Neto, eterno aliado do PT. Valdemar da Costa Neto, que a gente precisa lembrar, foi preso, ele gabaritou o esquema. Nos dois escândalos que envolviam o PT, no famoso mensalão e depois no petrolão. Então, toda vez que tem um PT roubando, tinha o Valdemar por perto fazendo alguma coisa. Agora, ele é o líder da direita. Eu acho isso o máximo. O cara foi preso 2 vezes com o PT, puxou cana com o Dirceu, aliado de toda hora. Gravou um vídeo, vamos lembrar, recente, falando que o Lula é muito mais boa praça que o Bolsonaro, que é muito mais fácil de lidar com o Lula que o Bolsonaro, né? Fomenta divisão e cisânia dentro do próprio bolsonarismo. Enquanto parte importante da bancada dele trabalha pro governo Lula. Vamos lembrar que os que não são bolsominions na bancada do PL lá na Câmara dos Deputados, votam com o PT. Sim. Vamos lembrar também que o PL, por exemplo, da Paraíba, Isso. é Lula. Isso. Lá na Bahia deve ter um monte de Na PL Bahia que é também Lula. tem. Na Um Bahia monte. também. Aí, assim, temos que estudar como é que funciona esse game. Aí a Michele Bolsonaro no PL mulher, porque é obrigada a gastar dinheiro com PL mulher, pegando lá as evangélicas lá, vou fazer uma oração aí com a Michele Bolsonaro. E aí os patriotas caindo no papo. Zilhões de fundo eleitoral. Só pra explicar um negócio pra vocês, esses caras têm mais de 100 milhões por ano de fundo eleitoral. Mas bem mais. Tem que levantar aqui qual o fundo eleitoral no quadriênio deles. Por favor, galera aqui no chat, levantem. Quanto que ficou de fundo eleitoral? Não tô falando de fundo... Não. Fundo partidário, não eleitoral. Tá? Levantem aí quanto ficou de fundo partidário, não eleitoral pro PL. E vejam se esse dinheiro é investido em alguma causa importante da direita. O MBL tem um orçamento infinitamente menor do que o deles. Menor, todo privado. E o MBL faz isso aqui, ó. Revista, ele promove eventos. Nossos eventos são maiores do que os eventos deles. Cobrando, tá? O MBL faz formação real. A Academia BBL é sobre formação real de pessoas. Cria novas lideranças. Propõe discussões. O MBL tá criando um programa inteiro, que é o Livro Amarelo. A nossa revista tá indo pra banca agora. SL. Essa é a Escola Superior de Líderes. O MBL tá fazendo tudo com isso aqui. O cara tem isso aqui e não faz nada. Só fica criando uns candidatos bolsonaristas lá, que vivem de fazer polêmicas vazias, conforme denunciado pelo Pacheco. Que o Pacheco tá falando polêmica vazia, fumaça, né? A galera fica vivendo na fumaça e resultado zero, que importa, né? Então,
veja só, nem pra pegar uma parte desse fundo, por exemplo, e criar, posso falar, já que eles acreditam tanto em enfrentar o sistema, por que ele não pega São 200 milhões de reais de fundo partidário pro PL. no período todo ou por ano? Por ano. Por ano! Eu falei sem desculpa, eu errei, eu falei metade, são 200 milhões que ele tem à disposição. 200 milhões. Eu vou repetir, porque assim, vocês precisam... 200 milhões por ano. Não tem o que fazer com esse dinheiro. Não há o que se fazer com 200 milhões por ano. Um partido político. Tá? E para financiar campanhas eleitorais, o PL vai receber 863 milhões, Bahia. Pra financiar a campanha do Ricardo Nunes. 863 milhões. Óbvio que uma hora não faz mais efeito nenhum você jogar esse dinheiro numa campanha. Você vai precisar usar esse dinheiro pra comprar voto, que é o que esses caras gostam de fazer. O PL é um partido do centrão. Ah, e esses caras supostamente vão criar uma nova direita. Isso não é nem que não é direita. Isso só é a política mais antiga que o Brasil tem, patrimonialista, que é o PL. O PL sempre foi o PR do Valdemar. Né? Então, assim, eu só lamento. Por que eles não pegavam um pedaço de dinheiro e não criavam assim, ó, um fundo de... Vou falar, Valdemar, uma dica. Pega 30 milhões desse dinheiro e aplica. Tá? Deixa aplicado aí. Isso vai dar por mês, tá? Vai dar, sei lá, 100 e tantos mil reais. Esses 100 e tantos mil reais, você banca um escritório de advocacia pra ficar ajudando os clesões, as vítimas do dia 8. As vítimas lá, né? Por que você não faz isso? Ou pega o dinheiro principal e plum, vou resolver essa história. Cria uma bolsa para as famílias dos presos e tal. Eles gostam de falar muito desses presos, né? Viva o clesão, somos solidários. Então por que não tira do bolso? Os caras têm 200 milhões por ano. Tira do bolso. Tira do bolso. Não vai tirar do bolso, porque o lance dele é botar no bolso. O dinheiro não sai, o dinheiro só entra ali. O patriota sai e o dinheiro entra. Quem tava me comentando nos bastidores ali sobre essa briga, porque há uma briga não só por poder, tá? Mas há um desconforto muito grande do Pacheco, porque os bolsonaristas ficam atacando o Pacheco o tempo todo. E o Lira também, às vezes, ele toma umas enquadradinhas ali dos caras, enquanto que quando eles vão tentar andar com algo material, os bolsonaristas têm medo. Vocês já sabem, sim, vocês sabem, vocês acompanham política aqui com a gente, tá? Que no fim do dia os bolsonaristas não querem muita briga com o STF, eles só querem uma pacificação com medo de perderem mandatos, etc. Então, eles jogam aquele teatro, que é um jogo duplo de umas porradas em redes sociais, que cada vez mais diminuem, só que no parlamento, teatrinho. Era o famoso Flávio Bolsonaro com a CPI da Lava Toga, tirando as assinaturas. Vocês sabem esse jogo, eu não preciso ficar aqui comentando, vocês lembram bem. Então, nesse game, que é praticamente um jogo de cartas marcadas, certas figuras se cansaram. O Pacheco se cansou. E assim, o Valdemar, ele é o maior pidão. O Valdemar faz acordo com o governo. E aí os deputados do Valdemar ficam atacando o Pacheco. Não sei se você entende. Tipo assim, ele usa lá os caras pra ter like, pra atacar ele. Enquanto ele, Valdemar, joga o jogo lá com o governo. Aí os caras, que legal, que gostoso, né? Agora, isso vai dar problema pra eles. Porque o Pacheco, ele no fim do dia, ele é presidente do Senado. Ele precisa dos bolsonaristas por um lado, mas do outro lado os bolsonaristas também precisam dele. Então, como é que fica? Né? Então é mais uma inimizade desnecessária sendo construída ali. E aí, eu não sou consultor de bolsonarista, assim, eles fazem as estratégias deles, honestamente, não tô aqui pra ajudar eles também. Então, jogo que segue, né, cara? Você acha que em 26 pode ter uma debandada do PL? Boa pergunta. Porque assim, eu imagino, por exemplo, o Gayer, o próprio Nicolas, eles têm processo de cassação na Câmara. Eu imagino que o Valdemar segure as pontas de alguma forma. Lógico. Você acredita que pode ter uma debandada? Eu acho que não. Eu acho que o PL o Valdemar tá fazendo muito bem em construir o futuro das carreiras políticas dos bolsonaristas lá dentro. Então ele tá investindo em várias candidaturas para prefeito de bolsonaristas ligados aos deputados deles. Por exemplo, o Nicolas vai eleger um monte de gente em Minas. Ele pegou a Michelle e transformou ela em embaixadora dele. A Michelle que tem uma relação boa com o Valdemar, é próximo do Valdemar. Gayer é outro, o Felipe Barros no Paraná. Aqui em São Paulo tem uma guerrinha ali. Então, meio que ele tá administrando o espólio do bolsonarismo
e tocando em frente. Então os caras têm segurança em ficar com ele. Ele é previsível, ele cumpre a palavra dele. Então, pra eles, é muito mais, vamos dizer, é muito mais gostoso trabalhar com um cara como o Valdemar do que trabalhar, por exemplo, com o Carluxo. Não que o Carluxo seja um dirigente partidário, mas vocês entendem. Não é previsível, do nada vem um cancelamento, você se sente meio abandonado. Ou o Valdemar faz o bom e velho lobby ali na Suprema Corte, tenta pacificar aqui e ali, controla o cofre. Então, eu não vejo motivo para eles saírem. Não vejo, assim, pelo menos agora, né? Obviamente que o Bolsonaro é um cara muito difícil. Então pode ser que amanhã o Bolsonaro mude de opinião, mas aí eu vou lembrar de uma outra coisa. A carreira inteira do Bolsonaro foi construída com ele sendo um vassalo de algum desses líderes. O Bolsonaro já foi vassalo do PP, ele já foi vassalo do PR, ou PL, sim, e ele já foi vassalo do PTB. Devo estar me esquecendo de alguns outros partidos que ele fez parte, mas esses três que são partidos do Centrão, o Bolsonaro girou e já ficou abaixo dos caras há muito tempo. Por isso que ele estava bem com o Roberto Jefferson, ele está bem com o Valdemar, Ciro Nogueira, ele está bem com os caras. Tanto que ele chamou esses caras para governarem a presidência dele. No fim do dia ele botou o Ciro Nogueira para cuidar da Casa Civil. Ele foi pro partido do Valdemar. Outro que ele tem uma relação também com republicanos, né? Ele nunca, acho que foi do republicano, nunca foi do partido, mas... né? Então ele se sente confortável com esses caras. Pro Bolsonaro ele vai ficar dando umas mordidas, umas rosnadas ali quando tem algo do interesse dele, mas ele se adapta. E ele obriga os caras abaixo a se adaptar. Eles ficam felizes com isso? Eu não vou falar que ficam, não. Vocês acham que o Salles está feliz em não ser candidato? O Salles era uma candidatura natural deles para a Prefeitura de São Paulo. Mas entra várias coisas. O Tarcísio não gosta do Salles. 2, você acham que o Eduardo Bolsonaro, que já foi ultrapassado na votação pela Carla Zambelli, fica feliz em ver o Salles ficar maior do que ele? No estado que ele adotou?